primeira leitura de hoje nos fala daquele momento trágico em que a humanidade vivia na perfeição, um mundo belo, sem impurezas, e chega a serpente, pai e a mãe da mentira, ali enganando, ludibriando, buscando enganar Eva, e Eva, na sua fraqueza, se deixa enganar. É a ação do maligno no meio da humanidade. Nosso salmo de hoje vem nos falar também, chama-se De Profundis. Das profundezas do abismo eu clamo a ti, Senhor, escuta minha voz. Se levardes em conta nossas faltas, quem poderá subsistir? Mas em vós está o perdão, em vós nós esperamos. Também nos fala da situação de pecado, das profundezas em que nós caímos quando nós nos deixamos enganar pelo pai da mentira. Mais um momento das Sagradas Escrituras falando sobre os perigos que nos rondam. Naturalmente que o Evangelho vem falar também de Satanás. E por isso vamos refletir um pouquinho sobre esse tema. Começamos fazendo a pergunta: o demônio existe? É uma pergunta que muita gente faz. Ele existe realmente? Sim, ele existe. Quem é ele? Vamos lembrar das Sagradas Escrituras que fala que Deus criou para servi-lo e para serem seus mensageiros os anjos. Deus, por Espírito, não pode aparecer diante de nós. Então criou anjos mensageiros para fazer a comunicação entre ele e o universo criado. Criou anjos, uma hierarquia muito grande, potestades, principados e milícias, anjos com muita luz e muito poder, seres espirituais, não humanos, espirituais. E esses anjos então faziam a comunicação entre o Criador e o universo. Porém, no meio de todos esses anjos, havia um que era cheio de luz, por isso foi chamado Lúcifer, pleno, cheio de luz, poderoso, tinha um grande poder, um grande status, muito próximo de Deus, do Criador. Mas esse anjo deixou que se enraizasse em seu ser espiritual sentimentos mesquinhos, baixos, como a inveja, o ciúme, a ambição. Por que ele tem que ter todo o poder e eu não? Pensava Lúcifer. Por que eu não posso ter o mesmo poder de Deus? Eu sou iluminado, cheio de luz, eu sou poderoso. Por que ele tem que ser maior do que eu? E ele organiza então, segundo as Sagradas Escrituras, aqueles que pensavam igual a ele e a revolta celeste. O que aconteceu? Diante de tudo isso, ele cai, deixa de estar diante da graça de Deus. Deus fez tudo para redimi-lo, porém ele não quis. Seu orgulho, sua inveja, sua ambição era maior, e a graça de Deus se retirou diante dele. E isso é o inferno, viver sem a graça de Deus. Então sabemos que ele existe, sabemos como ele é e onde ele mora. Onde mora o demônio? Se ele é um ser espiritual, ele mora em toda parte. Sorrateiro, de tocaia, ele está sempre a rodear as pessoas, esperando um momento de fraqueza.
um momento em que o homem vacile para ele poder tomar conta. Então vamos conhecendo aos poucos o demônio. E ele tem poder. O demônio tem poder, sim ou não? Sim. Porém, o poder dele é limitado. Ele só tem poder até onde Deus permite que ele tenha esse poder. Ele é abaixo de Deus. Deus é o Senhor absoluto do universo, mas ele tem poder, sim. E ele tem muito poder. Porém, eu repito, somente o poder que Deus permite ele ter. E a pergunta que nós fazemos é essa: então, se Deus é tão bom, nos ama tanto, por que é que Deus permite que o demônio cause tanto mal? Que o demônio nos tente tanto? Que o demônio devaste tanto os corações humanos? Por quê? A resposta é tão simples. Porque Deus nos fez seres livres, com liberdade. Deus não criou robôs, máquinas movidas a bateria, a pilha, a energia. Deus criou-nos e deu liberdade. Nós somos livres para escolher entre o bem e o mal. A Deus, ou as astúcias do cadeirudo, Deus nos deu essa liberdade. Isso é muito importante. Ele quer que a Ele nós chegamos por nossa liberdade, por nossa vontade, por nossa iniciativa. Essa é a resposta definitiva, porque Deus permite. Sim, nós estamos à mercê das tentações. Afinal, Jesus também passou por elas. Deus permitiu, o Pai permitiu que o Filho fosse tentado por Ele no deserto. Eva sucumbiu, Eva não resistiu quando o pai da mentira, e ali está o poder do demônio, a mentira, a enganação, o perigo, mentiu, deu tantas esperanças a ela: tu serás poderosa, serás igual a Deus. E ela deixou-se levar pela ambição. Jesus não, vai de retro Satanás. Ele o tentou através do poder, da riqueza, do ter. Jesus vence a tentação. Vai embora, Satanás, eu não preciso de ti. Nem só de pão vive o homem. Não é nesses banquetes que tu me oferece, não é nessas riquezas, não é nesse poderio que eu vou cair. Então Jesus vence, e nós somos chamados também a vencer a tentação. Por isso é muito, muito importante que nós saibamos como ele age sorrateiramente, esperando uma fraqueza de nossa parte para poder entrar. Está sempre de tocaia, eu repito. E nós temos que ser prudentes, cautelosos. Como é que nós vamos então resistir a tudo isso? Porque o perigo está justamente quando deixamos que se enraize em nosso coração, às vezes tão sutilmente, uma inveja, que é o próprio Satanás que promove isso. Porque ele caiu pela inveja do poderio e da glória de Deus, da inveja, do ciúme, da maledicência, quando nós deixamos que sementes de maldade criem raízes em nosso coração, elas podem crescer, podem se tornar gigantescas e nós perdermos o controle. Então o pai da mentira está fazendo tudo isso. O importante é nós não abrirmos o coração para ele, não abrirmos portas e janelas de nossa existência, não termos medo. Não precisamos ter medo do demônio. Para quê? Devemos temer a Deus, ofendê-lo
cair em desgraça diante de Deus, mas o demônio não. Afinal, o demônio a gente deve esquecer, né? A coisa ruim a gente não chama, não. Infelizmente, tem pessoas que fazem isso. Quando ele é chamado, ele vem. Tem pessoas que qualquer coisinha que dá errado, já chama o bicho. Qualquer errinho que dá, está no trânsito, se incomoda, já chama o bicho. E ele vem. Tem lugares em que fazem propaganda dele o tempo todo. Sai demônio, vai embora demônio, vem demônio, demônio. Não é assim? Isso nós não fazemos. Vocês devem ter percebido que nós não fazemos propaganda do bicho ruim. Nós falamos do amor de Deus, da bondade de Deus. Isso sim, fazemos propaganda de Jesus Cristo, jamais dele. Nem citamos o nome dele aqui. Para quê? Nós não vamos fazer mídia por ele. E se nós não o chamarmos, ele não virá. Afinal, nos meus 61 anos de idade, eu nunca vi, dentro de uma igreja católica, alguém cair possuído pelo demônio, chamar todos os nomes feios, xingar, blasfemar. Por quê? Porque nós não damos espaço para ele. Nós não o chamamos. E isso é muito importante nós compreendermos. Nós chamamos e pedimos a Deus. A melhor maneira de fechar as nossas portas para o mal, para Satanás, é a oração, é estarmos em paz com Deus. Quando nós rezamos uma simples oração, porém tão bela como o Pai Nosso, nós já estamos nos rodeando de defesas. Quer ver? Jesus nos ensinou essa oração completa. No final a gente diz bem assim: mas livra-nos de todo mal. Livra-nos da ira, do ciúme, da inveja, do tinhoso. Livra-nos das suas garras. Quando nós rezamos, pedimos a Deus, e nem precisamos ficar o dia inteiro em oração, porque muitas vezes nós transformamos já a nossa própria vida em oração, promovendo bem, trabalhando com alegria, acolhendo as pessoas. Isso já é uma forma de rezar. Mas se nós fizermos uma oração pequena diariamente, pedindo a força e a defesa de Deus, isso basta. Cria ao redor de nós um muro invisível aos nossos olhos, mas real espiritualmente, que nos defende, que não deixe que o mal entre, que o mal tome conta de nossas vidas. Tudo isso nós podemos refletir nesse evangelho de hoje. Não podemos ficar longe da graça de Deus. O inferno e o céu nós começamos a viver aqui. Essa é a verdade. Uma pessoa vive já o inferno aqui quando ela não tem paz interior, quando ela tem a consciência pesada, quando ela vive de blasfêmias, de mentiras, quando ela não sente amor, quando o coração dela está odiado, carregado de ódio, revolta contra essa, aquela pessoa ou aquela situação. Isso é o inferno. Nós começamos a viver o inferno exatamente aqui, se nós permitirmos. Mas nós podemos viver também o céu. O céu começa aqui e nós podemos vivê-lo quando nós temos uma consciência limpa, quando nós temos alegria, quando nós amamos, quando sentimos e promovemos a amizade e a fraternidade, quando nos reunimos em comunidade e junto rezamos, quando cantamos com alegria, quando nos rodeamos do amor de nossos amigos e nossos familiares, nós já estamos vivendo o céu, estamos diante da graça de Deus. Ele começa aqui, já, mas ainda não, já porque começa aqui, mas ele se completa, ele se plenifica quando estivermos face a face. E além do mais, há algo de bonito que queremos lembrar.
Temos uma mãe poderosa, uma mãe que nos foi dada pelo próprio Filho de Deus, e que as Sagradas Escrituras falam muito bem sobre elas. Uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas, esmagará a cabeça do dragão. Uma mulher, aquela que trouxe a salvação, que trouxe o Senhor, por isso mesmo esmaga. A imagem linda de Nossa Senhora das Graças está ali ao lado, para nós recordarmos isso. A força de Maria, a grandeza de Maria, o filho dessa mulher, unidos, espantam, levam para longe todo o mal, esmagam literalmente o dragão, o cadeirudo, a maldade. Por isso, se nós temos essa devoção forte, confiamos no carinho maternal de Maria, confiamos nas palavras de Jesus Cristo, nenhum mal poderemos ter. Não poderemos ter nenhum temor, porque estamos diante da graça de Deus e da sua defesa. A defesa que vem diretamente da graça do Pai. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja